Dica de estudo do texto. Uma vez que a Bíblia é a palavra de Deus, ela deve ser interpretada com muito cuidado. Vamos ver qual é a dica de hoje. Instruções para viagem. Nós vamos rever esse princípio que nós trabalhamos estudando a primeira carta do apóstolo Pedro. Vai ser uma revisão muito rápida para aplicarmos agora ao livro do profeta Abacuque. Se você quer ver com mais cuidado, então retorna lá. Está aqui na descrição do vídeo o link para o vídeo de instruções para a viagem. Você pode retornar lá, rever e depois voltar aqui, ok? Então, vamos lá. Nós vamos rever o conceito e já aplicar para Abacuque. Instruções para a viagem refere-se a ouvir a palavra de Deus, considerando a intenção original do autor de uma maneira que possa ser aplicada às nossas vidas hoje. Perceba o seguinte: o conceito diz respeito a verificar a intenção original do autor e só depois aplicar às nossas vidas hoje, ok? Então isso é muito importante, porque se tentarmos imediatamente aplicar a palavra de Deus às nossas vidas, nós corremos o risco de interpretar mal aquilo que Deus diz através de sua palavra. É importante também porque quando nós viajamos de forma correta, nós descobrimos o maravilhoso coração de Deus. Então por isso é tão importante esse princípio. Então lembre-se aqui do nosso desenho, não é? Nós estamos diante do texto e se nós aplicarmos diretamente a nós acarretaremos em erro. Não existe caminho direto. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que voltar à situação original, né? Perguntarmos qual foi a mensagem central para os leitores originais e qual a resposta desejada que o autor pretendeu para os leitores originais. E tão somente depois disso, aplicar isso a nós hoje, ok? Este é o princípio. Lembre-se das palavras de Gordon Fee e Douglas Stuart. Um texto não pode significar o que nunca significou. O significado verdadeiro do texto bíblico para nós é o que Deus originalmente pretendeu que significasse quando o texto foi falado, escrito pela primeira vez. Muito bem, então vamos lá. Vamos aplicar o princípio Abacuque. Vamos tentar voltar ao tempo de Abacuque e verificar o que estava acontecendo que gerou o livro do profeta Abacuque. Algumas datas importantes. Lembre-se que o reino de Israel foi dividido em 922 a.C. em dois reinos: o reino do norte, capital Samaria, e o reino do sul, capital Jerusalém. O reino do norte caiu em 722 sob o ataque dos assírios, e o reino do sul caiu em 586 sob ataque dos caldeus. Bom, Abacuque, ele menciona os caldeus, ele menciona a partir do verso 5 do capítulo 1 que Deus estava levantando os caldeus. Ora, se Deus estava levantando os caldeus, então a época de Abacuque é um pouquinho antes aqui de 586 a.C., ok? Vamos dar um zoom então aqui e verificar o que estava acontecendo naquela época. Lembre-se que a denúncia de Abacuque, isso está no verso 1 até o verso 4, conforme nós vimos hoje, é em relação à injustiça, violência e opressão. O que estava acontecendo naquela época que Abacuque ele denuncia isso? Bom, essa é a época dos últimos reis de Israel, ou melhor, Judá, não é? O reino do sul. Então, o rei Jeoaquim, ele está relatado em 2 Reis, capítulo 23, 35, 36. Ele impôs impostos pesadíssimos ao povo de Israel, porque Israel naquela época se tornou vassala do Egito. Veja então no verso 35 e 36 o que diz: Jeoaquim entregou aquela prata e aquele ouro a Faraó, mas para dar esse dinheiro segundo a ordem de Faraó,
Jeoaquim estabeleceu um imposto sobre a terra. Do povo da terra exigiu prata e ouro, de cada um segundo as suas posses, para o dar a Faraó Neco. Então houve opressão naquele momento. Lembre-se aqui da denúncia de Abacuque, né? Por conta disso. Bem, essa também é a época de Jeremias, do profeta Jeremias, do profeta Sofonias e do profeta Naum. Jeremias ele vai denunciar isso diretamente. Lá em Jeremias, no capítulo 22, verso 13 a 17, dá uma olhada no que diz aqui. Olha, tente observar aqui os mesmos elementos que Abacuque está denunciando em seu livro, né? Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos, contrariando o direito, que faz o seu próximo trabalhar de graça, sem lhe pagar o salário. Ai daquele que diz, edificarei para mim uma casa bem grande, com aposentos espaçosos. Então ele põe janelas na casa, forra as paredes com cedro e a pinta de vermelho. Você acha que reinará só porque compete com outros no uso de cedro? Por acaso seu pai não comeu e bebeu e não praticou o juízo e a justiça? Por isso tudo lhe corria bem. Julgou a causa do aflito, do necessitado, e tudo lhe corria bem. Por acaso não é isso que se chama conhecer-me? Diz o Senhor. Mas os seus olhos e o seu coração estão voltados somente para a ganância, para derramar sangue inocente e para levar a efeito a violência e a extorsão. Então, percebe que os mesmos elementos, o profeta está se direcionando diretamente ao rei Jeoaquim. Então, ele denuncia, assim como Abacuque denuncia a injustiça, a violência e a opressão, né? Então, vamos voltar aqui ao nosso quadro e perceber uma coisa. Como eu mencionei no estudo bíblico, o profeta ele estava muito mais interessado na aliança. A questão não era meramente a questão social. Essa já é uma questão realmente muito importante, mas ele vai além disso. O profeta do Antigo Testamento ele vai além disso. Ele está com os olhos firmados na aliança. Então vamos dar uma olhada lá na aliança. Vamos dar um zoom aqui e verificar isso. O Êxodo, a data aqui é de 1445 a.C. Então Deus libertou o povo da escravidão do Egito e ali no deserto firmou uma aliança com o povo de Israel. Olha os termos da aliança em Deuteronômio capítulo 16, verso 19 e 20, que diz a respeito àquilo que Abacuque está denunciando que foi quebrado, né? Olha só, vocês não devem torcer a justiça, não devem tratar as pessoas com parcialidade, nem aceitar suborno, porque o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. Sigam a justiça, somente a justiça, para que vivam e herdem a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Então perceba que os termos da aliança haviam sido quebrados, é exatamente isso que Abacuque está denunciando. Aqui trata então também da injustiça, da violência, da opressão, não é? Então, o profeta, como profeta de Deus, ele não estava trazendo uma revelação nova. O que ele estava fazendo é levar o povo a perceber que a aliança havia sido quebrada. E porque a aliança havia sido quebrada, então o profeta estava angustiado diante de Deus, em clamor, como nós vimos, né? Em lamento diante de Deus. Então, inquirindo a Deus até quando isso iria acontecer. E aí na semana que vem nós vamos ver a resposta de Deus, ok? Então esse é o princípio de instruções para a viagem, é voltar ao tempo do texto, aquilo que gerou o texto, para podermos entender a mensagem e aí então assim transportar para a nossa época. Muito bem, espero que tenha sido útil para você. Na semana que vem a gente continua o nosso estudo. Até lá!